E nesse vídeo você vai ver aqui alguns assuntos, dentre eles o Marlon viajando para São Paulo amanhã, no domingo, para poder, na segunda-feira, fazer exames já para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Será que ele vai passar no exame aí? Porque na entrevista ele já passou. E também tem a tabela do Verdão para janeiro e fevereiro. Vou acompanhar aqui com você os jogos que o Palmeiras tem pela frente já no início desse ano maravilhoso. Aliás, desafios grandes, hein? Tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Tem também a questão do Mikael. Cara, eu vou te explicar um incômodo que eu tenho com a questão do Mikael. O Mikael tá praticamente certo a sua saída também pro futebol da MLS novamente, mas eu queria recobrar um ponto aqui que muita gente está esquecendo, hein? Mas enfim, vamos falar de Mikael também. E por último, mas não menos importante, o pai do Gerson desembarcou lá em MG, Minas Gerais, para poder trocar uma ideia com a galera da Raposa. E cara, tá praticamente muito encaminhado a transação aí entre as partes. E mais um grande jogador que o Palmeiras deixa escapar entre os dedos e pode desembarcar lá na Raposa. Vem pra cá que a gente vai trocar uma ideia sobre Palmeiras hoje. Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e do Reflexão Alviverde. Já quero deixar bem claro que é de torcedor para torcedor, então você é mais do que bem-vindo a deixar o seu comentário e também o seu like, né? Porque sem o seu like, como é que vai fazer? É importantíssimo também o seu like, o seu comentário e deixa também o hypar, porque ajuda o vídeo, ó, chegar a mais palmeirenses, porque aqui a ideia é de torcedor para torcedor, a gente trocar aquela ideia, não vamos ficar enrolando, não, vamos direto ao assunto. Cara, olha, de verdade, eu gostaria de entender o porquê que o Palmeiras gosta tanto de uma novela. Pois é, mas a novela Marlon Freitas parece que vai ter um final feliz, pelo menos já é dado como certo aí por boa parte da imprensa, inclusive também a mídia alternativa fala muito sobre isso. O Marlon Freitas no domingo, hoje é sábado, né? Estou gravando esse vídeo agora dia 3/1/2026, num sábado, 8h54 da noite. Você provavelmente está vendo isso no domingo de manhã ou até mesmo no sábado de madrugada, mas o Marlon estará viajando no domingo à noite para São Paulo para poder fazer os exames aí para o Palmeiras na segunda-feira. Então tá praticamente acertado o Marlon Freitas. Eu já dei minha opinião, mas eu acredito que é importante a gente validar. É um bom jogador, tá, pessoal? É um bom jogador. O meu único medo será que virá apenas o Marlon Freitas? Porque ele não vai resolver o nosso problema. Nós temos um problema gravíssimo com camisa 5, nós temos um problema muito grande com os zagueiros e nós temos também incertezas nas duas laterais, fora a possível saída do Vitor Roque. Então, ou seja, eu falei de pelo menos 5 ou 6 posições aqui críticas para o Palmeiras nessa temporada de 26. Porém, se o Marlon vier, vai ser de fato uma boa contratação e eu espero que dê certo, cara, de verdade. Eu não aguento mais cis. Eu espero que dessa vez o Palmeiras acerte de fato. E se ele vier para fazer jus à sua piscadinha, que dessa vez ele seja feliz, né? E ele consiga entregar um bom futebol. É um grande líder, é um bom jogador e eu tenho certeza que tem tudo para dar certo no Palmeiras. Mas e aí? Já que vai vir, tá faltando mais quem? Coloca aqui embaixo no comentário. Só o Marlon tá bom? Ou tem que vir mais pessoas, mais jogadores? Coloca aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu tenho minhas críticas com o Mikael, porém não é com o jogador. Porque eu acredito assim, cara. Se o cara tem a oportunidade de sair de uma liga completamente irrelevante para ir para uma liga, uma das ligas mais importantes do futebol mundial, que é no caso a Liga Brasileira, né? Vir pro Campeonato Brasileiro, disputar Libertadores, disputar Copa do Brasil, Paulista e assim por diante. O cara sai dos Estados Unidos, que é praticamente o quinto esporte do país, e vem para um país continental como o Brasil jogar o primeiro esporte do país. O cara tá certo, cara. O cara tá muito certo de vir para cá. Então o Mikael tá na dele. O que eu não entendo é o Palmeiras contratar o Mikael. A gente percebe que tecnicamente é um jogador que não agregou tanto. Aliás, não agregou nada ao Palmeiras em 2025. Com todo respeito ao jogador, não estou fazendo uma crítica à pessoa, ao ser humano, Mikael. Tenho certeza que é uma pessoa fantástica. Porém, como jogador de futebol, não tem nível técnico para o Palmeiras, ponto. E não tá tudo bem, cara. Tá tudo bem o cara jogar em outras ligas, jogar em outros times. Agora no Palmeiras, o maior campeão nacional, não dá, de fato não dá. Sabe o que mais me incomoda na situação do Mikael? Eu vou colocar uma foto aqui para poder te explicar. O que me incomoda é isso aqui, ó. O Mikael,
eu vou só te explicar, tá? O Palmeiras pagou pelo Mikael 35 milhões de reais. Vou repetir. Mikael, jogador extremamente limitado, que não deu certo no Palmeiras e que já está sendo emprestado ou até mesmo vendido. Na verdade, a negociação é para venda. O Mikael custou 35 milhões ao Palmeiras. Sabe esse cara do lado do Mikael? Era um cara que nós tínhamos na base. De graça. O Naves. O Naves saiu do Palmeiras e foi para o Portugal. Foi jogar no futebol português. Ele está sendo destaque lá no futebol português. Sabe o que eu fico mais indignado com tudo isso? A gente gastou com o Mikael, dispensou o Naves e agora a gente vai dispensar o Mikael porque ele não entregou e vamos ter que contratar outro cara. Aí eu queria que você me explicasse o porquê que a gente insiste em fazer tanta besteira, meu Deus do céu. O Palmeiras é que nem aquele cara que administra mal o seu dinheiro, sabe? Que vai ao mercado e ao invés dele fazer uma lista com aquilo que ele precisa, né? Olhar na sua despensa, olhar ali na sua casa e ver o que ele tá precisando. Não, ele vai ao mercado e o que ele sentir no coração ele compra. Ele não vê marca, ele não vê preço, ele não vê qualidade, ele só vai e compra. Aí ele chega em casa e vê que não resolveu. Mas o fato é que a gente perdeu muito dinheiro quando a gente contratou o jogador errado e a gente dispensou o jogador errado. Isso que é o pior de tudo. Eu não sei se você se lembrava dessa questão do Kaique Naves, mas tá aí. Deixa aqui embaixo nos seus comentários. O Naves será que era tão pior do que o Mikael assim? Eu vou fazer uma pergunta ainda mais complicada. Será que o valor que hoje vale o Naves pagaria quantos Mikaéis da vida? É complicado, né? Palmeiras sempre dando um show de amadorismo nas contratações e nas vendas. Assim, eu quero deixar bem claro que a minha crítica não é nem com o jogador, nem necessariamente com o clube que quer comprar ou que deixou de comprar. A minha crítica é com a diretoria do Palmeiras que não sabe valorizar o produto interno, amigão. Não sabe. Ela olha pra fora e fala, é dos States, então é bom. Gente, você não tá comprando um iPhone, você tá comprando um jogador de futebol. E realmente o nível do Naves é muito superior ao do Mikael. Não sei o que você acha. Deixa aí embaixo a sua opinião. E já saiu, sim, já saiu aí a tabela que o Palmeiras vai seguir aí nos primeiros 2 meses, né, de 2026. Dentre esses 2 meses estão contemplados os jogos do Campeonato Paulista e também jogos do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de ver aqui com você, cara, tem alguns desafios bem interessantes, tá? Bem interessantes mesmo. O Palmeiras vai pegar uns times meio carniça aí, pra te falar a verdade, tá? Inclusive, eu não sei se vocês se lembram aí na temporada passada, mas o Palmeiras teve um início de temporada bem difícil, tá? O Palmeiras aí no Paulista no dia 10, daqui a pouquinho, cara, daqui uma semana, o Palmeiras pega a Portuguesa fora, no Campeonato Paulista. Dia 14 pega o Santos em casa, Santos que renovou com o Neymar, hein? Quem se lembra disso? Depois, no dia 17, pega o Mirassol em casa. Mirassol um excelente time, muito bem treinado, tá? Pra futebol paulista, vou te falar uma besteira, o Mirassol é postulante a ficar entre os 4 primeiros. Na minha opinião, não seria nada absurdo ver o Mirassol numa final de Paulista esse ano. Aliás, eu espero que isso aconteça, porque valoriza muito o futebol paulista quando os times do interior chegam também. No dia 20/1, o Palmeiras pega o Novo Horizontino fora, também é um jogo complicado, o Novo Horizontino costuma complicar pro Palmeiras, é uma viagem desgastante, calor, aquela coisa toda. Depois pega os Tricas, dia 24/1, em casa, sim, aí freguesada, né? Depois, no dia 28/1, começa o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, e o Palmeiras já pega o Galo fora de casa, já começa na pedreira, velho. Pedreiraça, contra o Atlético Mineiro, dia 28/1, fora. No dia 1º de fevereiro, pega o Botafogo de Ribeirão Preto, também é um jogo complicado, também é um time carniça, também tem a questão do clima, que, cara, Ribeirão Preto é muito quente. O Palmeiras pega no dia 1º de fevereiro fora no Campeonato Paulista. Dia 4/2 o Palmeiras não viaja, mas ele pega o Vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Sim, o Vitória tudo bem, temporada passada escapou com as carças na mão do Descenso, né? Mas querendo ou não, normalmente são times envolventes, de velocidade e pode complicar. Dia 8/2 temos o clássico contra o falido de Itaquera.
dia 8/2, fora de casa, lá em Itaquera. Aliás, pode ser um bom teste aí para os nervos dos jogadores palmeirenses que demonstraram uma limitação muito grande contra o Corinthians no ano 2025. Nós somos os fregueses dos caras em 2025, a verdade é essa. Esse ano o Palmeiras precisa trucidar o Corinthians dentro e fora de campo, em marketing e o caramba. Tamo devendo, cara. Os caras deitaram na gente no ano passado. E no dia 11/2, o Palmeiras pega o Inter fora. Aí já é um jogo também muito complicado. Mais uma vez, viagem, toda a complexidade do território nacional. E o Inter, cara, é um time arrumadinho, vamos falar a verdade. Palmeiras pega o Guarani dia 15/2 em casa. E o Guarani, sinceramente, faz tempo que a gente não vê um Guarani de destaque, né? É um time que vai brigar aí para fazer uma campanha ok no Campeonato Paulista. Olha lá se ele não brigar para cair, a verdade é essa. E no dia 25/2, o Palmeiras pega o Flu em casa. O Flu também que é um ótimo time, né? Vamos falar a verdade. Ano passado, inclusive, uma das pedras angulares do Palmeiras ter desistido, essa é a palavra, do Campeonato Brasileiro foi não ter conseguido vencer o Fluminense, cara. Então, é complicado. A verdade é essa. Então, essa tabela curta aqui de jogos são os jogos que o Palmeiras terá nos 2 primeiros meses desse ano. Então já daqui uma semana começa a jornada do Palmeiras. Eu espero que você esteja aí confiante, porque eu estou com muitas dúvidas, a verdade é essa. Apoiando sempre, lógico. O que você acha aí desses primeiros jogos? Onde que vai ser o jogo mais difícil? Me fala aí. Qual o adversário mais complicado dessa lista? Eu quero saber aí sua opinião, por favor. Agora tirem as crianças da sala, porque é muita indecência, cara. O pai do Gerson, que é o seu representante, inclusive, duas coisas se destacam, né? A primeira, eu fico muito impressionado como as pessoas elas têm, assim, eu acho que é uma característica muito brasileira, é a característica de não ter ênfase no que fala, né? Fala nas entrelinhas. Vocês sabem, né, qual que é o desejo. Porra, fala, cacete, que você tá indo pro Cruzeiro. Fala que você tá indo negociar com os caras. Vamos lá pra ver. Não, você tá indo lá pra negociar com os caras. O Zenit vai vender. Você só precisa chegar no valor. O problema do Palmeiras em relação ao Gerson é que o Palmeiras quis pechinchar o Gerson com o Zenit. O Zenit não pechincha, amigo. Se é 10, não é 9,9. É 10 que os caras querem. Você entende? Então o Cruzeiro vai pagar a bala, muito provavelmente, pelo Gerson. O Gerson vai chegar pro Cruzeiro, até porque o Cruzeiro abrindo mão do Matheus Pereira para alguma negociação com algum outro time, ele vai precisar de um cara forte no meio campo. Aliás, seria uma baita situação do Palmeiras se ele conseguisse trazer o Matheus Pereira do Cruzeiro, que aí pro Cruzeiro ia ser elas por elas, tá? Ele não ia perder tanto. Aliás, eu acho que o Gerson até ia agregar muito mais do que o próprio Matheus Pereira, que na minha modesta opinião é um bom jogador, só, não é nada extra classe, tá? Agora, o representante do Gerson, que é o seu pai, deixou muito claro, ele quer sair fora, cara. O futebol russo é uma merda pro brasileiro. É uma merda. A cultura russa é muito diferente da cultura brasileira. Eu não estou dizendo que o país, pelo amor de Deus, vamos lá, interpretação de texto, gente. Não estou dizendo que a Rússia é M3 pontinhos. Estou dizendo que o futebol russo é extremamente diferente do futebol brasileiro e isso para o futebol brasileiro, para o jogador brasileiro, é uma merda. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Sensacional. Então sim, ele quer vir pro Brasil. O Palmeiras quis mendigar. E aí o cara tá indo pro Cruzeiro. Parabéns, Leila Pereira. Parabéns. Essa contratação do Cruzeiro está na sua conta, tá? Caiu no colo dos caras. E eles não vão de forma nenhuma perder essa grande oportunidade. Mas e aí? O que você acha? Bobeira do Palmeiras ter perdido do Gerson? Aliás, perdeu mesmo ou foi um livramento? Porque dizem que o Gerson também é bem complicado de vestiário, é meio estrelinha, enfim. O fato é que o Palmeiras precisa de reforços. E eu, sinceramente, acho que seria um grande nome pro Palmeiras. E quem trouxer o Gerson vai nadar de braçada, porque o meio-campo vai ficar resolvido. Eu vou ficando por aqui, deixe seus comentários pra gente trocar uma ideia. Não esquece de se inscrever no canal. Ó, aqui em cima tem um QR Code, tá? Esse QR Code é pra você ajudar o trabalho do Reflexão Alviverde e do Verdão MVVC nos trabalhos de 2026. Então qualquer valor que você quiser aqui nos ajudar no projeto do Verdão MVVC e do Reflexão Alviverde, você pode usar esse QR Code para trazer aí uma verba pra gente, tá bom? E se você tem o desejo de trazer aqui sua marca para o nosso canal, quiser patrocinar a gente aqui, entre em contato pelo direct do Instagram, que a gente troca uma ideia e a gente entra aí num acordo, beleza? Tamo junto, um abraço, a gente vê aí o que vai acontecer nesses 2 primeiros meses, enfim. Ei, Parmeira, traz logo esses jogadores, não é possível, não. Perdendo pro Mineiro, o Mineiro come quieto, ei, Mineiro come quieto.